De volta com o nosso Política Sem Off e hoje trazendo um goleador nato. Há controvérsias de que os gols eram armados, mas há também quem diga que você era bom de bola, meu amigo Cícero Almeida. Porra, muito bem-vindo aqui. Obrigado, Eu posso dizer que é uma satisfação tê-lo aqui pelo seguinte, Cícero, você é um vencedor. Tá? A gente às vezes ganha, às vezes a gente perde. E na política não tem um empate. O ruim da política é que não existe um empate, né? Mas você é indiscutivelmente, desse século, o maior fenômeno eleitoral que Alagoas e Maceió teve. Você, em 2000, foi eleito vereador da capital, 2 anos depois, deputado estadual, 2 anos depois, prefeito, né? Tendo, naquele momento, o João Lira, também muito interessado em ser prefeito de Maceió. E houve uma coalizão ali para que você fosse o candidato, tá? E vocês venceram a eleição. Você foi reeleito com mais de 80% dos votos. Depois você passa 2 anos sem mandato, vira deputado federal. Aí é importante entender que aqueles 2 anos sem mandato, e depois de um bombardeio em cima daquilo que aconteceu, você e o Ronaldo Lessa, que eram os pauca-urnas, no bom sentido daquela eleição, acabaram vencendo, porém com uma votação bem menos do que o esperado. Mas eu pergunto o seguinte aqui, você chegou sozinho aqui, como é a vida do Cícero Almeida fora da política? Primeiro, a minha satisfação em saber que você está de volta e é importante porque você faz um jornalismo diferente, entendeu? E eu acompanho com muita responsabilidade e aprendo. Eu continuo aprendendo aos 66 anos. A gente aprende sempre, é verdade. Eu participei de um evento esta semana com o nosso querido Márcio Canuto e eu vi a história dele, desde que ele saiu daqui, tudo como começou. E eu tenho um grande percentual naquela história, porque eu cheguei a dirigir para o Márcio, ser motorista dele, trabalhar na organização com ele. Então, eu aprendi com essas pessoas, e as pessoas que estavam ali homenageando ele são pessoas de um alto grau de conhecimento em todas as áreas e pessoas nas quais eu procurei me espelhar e aprender com elas. Então, hoje, eu lhe confesso com toda sinceridade, o currículo é bom, a história, conforme você falou, está aí, a ser reescrita por alguém. Espero que alguém possa ter essa oportunidade, porque eu já em 94, eu já era afiliado ao PRN, e um pastor que é conhecido, que era o presidente do partido, ali a legenda já foi negociada, só para você ter uma noção, e o acordo era para que eu não estivesse como candidato. Eu tomei conhecimento e ali... O Cícero não abre uma polêmica. Não. Naquela época já? Naquela época. E olha que você começou na vida pública aos 42, né? Isso. E o presidente do partido, ele foi ameaçado. Tá? Ele estava ameaçado, porque do lado tinha um delegado, do outro lado tinha um coronel da polícia. Tá certo? Tinha uma ex-senadora, tá? Ex-senadora, exatamente, e ele já tinha fechado um acordo. Aí eu não vou nominar com quem... Tá certo, mas, por exemplo, naquela época eu custei 70 mil reais, foi o que me falaram para poderem tirar o meu nome. Agora também, tá? Cícero, ninguém foi mais vendido do que você aqui em Maceió, viu? Pronto, eu acho que é por isso que é bom em muitas fases. É por isso que é bom a gente conversar. É verdade. E que a sociedade saiba o porquê das mudanças de partido. Por exemplo, eu vou fazer uma pequena narrativa aqui, a gente faz já, bem elegante. A gente faz já, calma, vamos lá. Bem elegante, sem citar nomes, no decorrer do programa vocês vão saber. Como é que está a sua vida sem aquele monte de xeleléu, um monte de chumbeto? Você tem alguns amigos também, e tem alguns colegas do poder, isso, né? Mas como é que é a sua vida hoje sem um mandato? Eu disse numa entrevista há pouco menos de um mês a um colega nosso, que na política ninguém tem amigo. Há um colega nosso, jornalista. Pode falar. Não, é o pastor... O Hildo? Hein? O Hildo? Não foi o pastor Hildo. Daqui a pouco eu lembro dele. Ele é pastor da Assembleia de Deus e tem um programa... Pastor Hamilton. Tá, que já tem há muitos anos o programa, trabalhou na rádio, trabalha em outra, mas ele sempre está no ar. Eu falei, na política você não tem amigos. Você tem colegas. Colegas temporários. Isso. E hoje você complementou a gente conversando. Colegas temporários, que passam a temporada com você e depois esquece tudo que você fez. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que é um puxão de orelha na classe. Vou te falar, eu tive uma bancada de 18 vereadores. E às vezes até a oposição votava comigo. Eu tenho 2 filhos desempregados. Um advogado, se formou agora, e um formado em administração.
Eu falei com um desses amigos, eu falei com 3 secretários meus, 3 ex-secretários meus. Não chamo de amigo, não. Não chamo de amigo. Mas eu continuo considerando, mesmo que os caras não considerem. O meu pai morreu de uma covardia e eu sei definir quem é o covarde e quem não é. Nunca chamo um covarde de amigo. O cara ofereceu um emprego de fiscal para o cara fiscalizar as pessoas usando o carro dele, tá certo? Trabalhando 2 expedientes com um salário de R$ 1.400. Você conhece um covarde? Aí eu cheguei Esse é o covarde escroto. Pronto. Aí eu cheguei e disse, meu filho, esse dinheiro que você ia ganhar, eu vou lhe dar, vá concluir sua faculdade e a gente vai embora. Mas o que eu queria era que ele trabalhasse. Claro. Tá? E o cara está aí formado e hoje está trabalhando e esse emprego foi concedido por um amigo, um cara que trabalhou em uma campanha minha em 2016, que estava em um determinado local e eu conversei com ele. E ele, durante um mês, mais ou menos, ele estudou toda a situação e o menino está trabalhando lá, feliz da vida. A balança da vida é essa, Cícero. Tem sempre alguém botando você para cima. Sem política. E muita gente botando você para baixo. Então eu passei, durante os primeiros 2 anos como vereador, logicamente eu adquiri já uma experiência nesse campo político. Quando ganhei a eleição de deputado estadual, que foi muita luta, só para que tenhamos uma ideia, a eleição de deputado estadual, eu tive direito a uma camisa. Isso foi pelo PDT, o partido do qual eu estou hoje. Eu lembro. E essa camisa eu joguei em Matriz de Camaragibe. Tá? Uma camisa, eu lembro como hoje, era verde. Eu nunca recebi 1 litro de combustível, nunca recebi apoio. Ao contrário, eu tive que desistir porque eu não queria ser candidato a deputado estadual, queria permanecer vereador, ganhar mais experiência. Tá, e fui forçado a fazer isso, politicamente falando. Então, a saída do PSL para o PDT foi um compromisso do Adailson Bezerra com o doutor Geraldo Sampaio. Aí eu posso garantir a você que não foi financeiro, de forma alguma. A minha saída do PDT para o PTB, tá, eu fui eleito deputado estadual, né? Depois fui eleito prefeito e depois o doutor João Lira, e com muita razão, ele falou com o doutor Geraldo, e aí eu não sei o que foi que aconteceu, qual foi o acordo, que o doutor Geraldo não abria mão de forma alguma, sentaram, conversaram e ele me levou para o PTB. Quando eu cheguei no PTB, o senador Fernando Collor assumiu o partido e destituiu a direção daqui, e eu fazia parte dela. Tá? Então, o doutor João Lira foi atingido, mas era muito amigo dele, eu também fui. Aí, quando surgiu a primeira oportunidade para ir para o PP, eu pensei em Maceió. Por que eu pensei em Maceió? Eu precisava de um partido que tivesse ministérios, que tivesse recursos, que eu pudesse buscar alguma coisa para Maceió, ou seja, eu precisava de uma chave que pudesse abrir a porta para mim em Brasília. E isso aconteceu com o PP. Tá? E aí eu tive, você sabe, quantos ministros vieram aqui, quantas obras nós inauguramos. Então, indiscutivelmente, você, desde Djalma Falcão, pelo menos é o que eu li por aí, você é o prefeito, o maior tocador de obra da história de Maceió, indiscutivelmente é você. Pois é, então, durante o decorrer desse período, aí as mudanças foram acontecendo naturalmente. Quando foi em 2010 que eu poderia ser governador, fui nas pesquisas, eu liderava todas as pesquisas, o meu partido já estava dentro do palácio, fechado com o TEL. Então, se eu tivesse colocado o pé para ser candidato a governador, pode ficar ciente que eu estaria sem mandato já em 2010. A programação, na verdade, era essa. E o TEL teve comigo e ele disse a mim, eu só perco essa eleição para você. Por isso que eu vim aqui pedir o seu apoio. Ainda disse, olha, eu vim com a camisa esporte que eu sei que você não gosta de usar paletó. Isso foi no meu gabinete. Eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar de presente a música da sua campanha. E eu fiz a música da campanha do TEL. E confesso, já disse isso abertamente. Tá? Eu não recebi 1 litro de gasolina do TEL. Foi uma decisão espontânea minha. O município tinha para receber do Estado 57 milhões de reais na área de saúde. E, no meu entendimento, aqueles 57 milhões, dentro de uma parceria que fosse paga, eu poderia ampliar todo o projeto da área de saúde, que já era, graças a Deus, muito bem cuidado pela minha equipe, mas eu poderia ampliar mais. Eu queria construir a maternidade lá no Benedito Bentes, em um terreno que tem ali ao lado do Caique, que é do município, tá certo? Eu queria ampliar uma maternidade nossa que ganhou prêmio nacional. Mesmo não tendo esse nível tão qualificado para receber, para cuidar das pessoas, mas nós tínhamos uma maternidade em uma cidade que é hoje o Complexo Benedito Bentes, muito maior do que Arapiraca. Então, aí tudo foi acontecendo naturalmente. Aí fui para o PMDB,
tá? O meu candidato era Dr. Muzar. Aí entra o Ronaldo e eu saí acompanhando o Ronaldo. Então, nós tivemos, durante esse período, vamos para 2014, a candidatura de deputado federal. As pesquisas nos davam 170 mil votos. A mim e ao Ronaldo, não era só a mim, Ronaldo e Carimbão. Para avaliar a minha votação, tem que avaliar a votação do Ronaldo e a votação do Carimbão. Se nós tínhamos ali 510 mil votos, tá certo? Os três, veja a votação que nós tivemos juntos. Não deu 300, deu? Não, eu quase perco, né? Foi. Eu tive, faltando 10% da apuração, eu estava com 36 mil votos, tá? Então, há algo a ser explicado que nem Freud explica. Então, essa situação política do Estado de Alagoas, a gente conhece bem, você conhece como jornalista, eu conheço porque aprendi. Aqui a gente sabe quem é quem, sabe como funciona, sabe qual é todo o processo. A gente pensa que sabe. A gente sabe, mas a gente não pode expor o que a gente sabe, tá? Então, é bom a gente não expor, porque a gente tem liberdade, como você viu aqui, chegar aqui sozinho. Estava no médico há pouco tempo sozinho, vou para onde você imaginar sozinho. Espera aí, homem de Deus. Com a consciência você já me atropelou tudo aqui. Vamos para um roteiro aqui. A pergunta é o seguinte: como é que está a sua vida sem o holofote da política? Como é que o Cícero está vivendo? Porque aí depois aí a gente entra no outro segmento. Do mesmo jeito que eu cheguei aqui em Maceió em 1974, tá? Moro aqui pertinho, tá? Moro em frente ao Você chegou liso naquela época. Não tenho luxo, né? Saí de casa com uma bermuda, uma rede, uma camisa. Quando cheguei no local onde nós começamos a trabalhar, aquela primeira ponte de Major Isidoro, que liga Batalha a Major Isidoro, eu trabalhei ali até altas horas, tombando pedra, ganhando 10 mil réis por hora. Quando chegava a caçamba de pedra, eu pegava o carro de mão, parecia que eu estava dirigindo um carro, bicho. Eu trabalhei 3 meses ali, tá certo? Dali o meu tio me convidou para me vir aqui para Maceió. E aqui eu fiquei na casa do meu tio. Eu era o último a me alimentar quando tinha, era o último a encontrar um local para dormir quando tinha, tá? Aí fui chamado para trabalhar ali em frente ao sanatório, aquele conjunto lá em frente ao sanatório, eu morei ali, na laje daquelas casas, entendeu? E ali a gente trabalhava com a parte de instalação elétrica e hidráulica, e a nossa alimentação era pão com caldo de cana às 5 horas da tarde. E ali eu passei mais de 2 meses. Depois eu peguei um ônibus da Real, aí pode fazer uma ligação política. Aí eu peguei um ônibus da São Brás, descendo, eu digo, eu posso maiar na Praça dos Martírios, maiar no Popular é você pular pela traseira. Eu fiz muito isso, dar o pau para a residência universitária. E como é que eu vou fazer indo para Jatiuca, tá? Aí eu, barbudo, cabelo cheio e tal, cara de adulto, eu tinha 16 anos, aí o cara sentou perto de mim. Aí chegou e perguntou, você vai para onde? Eu disse, vou para Jatiuca. Eu já ali no cantinho da porta, onde eu vim ser cobrador depois e presenciar essas cenas, para pular ali. Obviamente permitiu que muita gente maiasse, né? Sim, sem dúvida alguma. Pessoas que não precisavam, entendeu? Eu tive essa afinidade durante esses anos todinhos na autoaviação Nossa Senhora de Fátima. Aí o cara chegou do meu lado aqui, aí disse, a sua família, você vota? Preste atenção. Aí eu falei, voto. Eu digo, esse cara vai pagar a minha passagem. Voto. Ele disse, e a sua família, de onde é? Aí eu falei, de Santana. Eu acho que foi a primeira grande mentira da minha vida. Ele disse, quantos votos tem na sua família? Eu disse, esse cara está interessado em alguma coisa. Eu falei, rapaz, eu acho que dá uns 30 votos, somando todo mundo. Ele disse, diga à sua família que vote em Geraldo Bulhões. Tá? Aí, você falou que era de Santana, né? Sim, aí ele era de Santana e o grupo de Santana, certo. Isnaldinho tem que saber disso. Aí ele pegou aqui no bolso da minha bermuda que eu estava aqui, aí botou aqui, ó, você pagar a sua passagem e fazer um lanche. Aí tinha 7 contos. Com esses 7 contos eu paguei a passagem, eu fui, desci, paguei na Praça dos Martírios, paguei na Jatiuca, no outro dia eu fui no centro, fiz exame de sangue, fiz o exame de saúde que você tinha que tirar, atestado de saúde e atestado de vacina, fui a pé para economizar da Praça das Graças até o Trapiche, no Hospital da FASA, saí do Trapiche para a Praça dos Palmares a pé também para economizar. Quando eu cheguei cá, eu tirei minha carteira profissional, tirei a foto do lambe-lambe, tirei a carteira profissional, tomei 2 copos de suco de maracujá com um cachorro quente, fui numa agência de emprego, paguei a agência,
No outro dia eu fui convidado para trabalhar, ainda voltei para casa, na Jatiuca, no Castelo Branco, onde meu tio morava, fui convidado para trabalhar, fui para Fátima, fiz um teste, e no dia do teste a passagem era 40 centavos. Tá? Nós conseguimos arrematar, porque o passageiro deixava naquela época assim, era 40, o cara dava 50. A gente arrematou quase 6. Aí o cobrador, por nome de Bacalhau, que eu encontrei esse cara agora com mais de 70 anos dançando forró, ele chegou e disse, olha, a metade é minha e a metade é sua, para você se alimentar, e amanhã você vai fazer Mirante Centro. Fiz Mirante Centro, no outro dia estava escalado, saí da autoviação Nossa Senhora de Fátima, no dia 24 de junho de 76, com a minha carteira de motorista na mão, sem nunca ter pego num carro, feita na teoria, fiz minha embreagem na Ladeira do Brito, fui reprovado na primeira vez porque não puxei o freio de mão, na segunda passei, e no dia 26 eu estava trabalhando com quem? Dona Dolores Malta, tia de Celso Luiz, o qual foi deputado comigo, foi presidente e eu votei nele. Isso aí é só uma noção da história. Então, eu tenho a minha história. Eu uso essa frase, mas eu acho que ela já é muito conhecida. O cara que não conhece o seu passado, ele não valoriza o seu presente. Tá? Então, eu tenho o meu passado bonito da simplicidade. Eu dentro da minha casa, eu sou divorciado há 20 anos, tenho meus filhos, tenho 8 filhos, graças a Deus, todos bom de gol e bom de reprodução. Da minha filha também, isso é da família. Minha irmã, que tem 65, ela tem 10 filhos. Minha mãe teve 12 filhos. E Deus me proporcionou. Por agora é Cícero do Amor, né? Cícero do Amor, tem um coraçãozinho lá, né? Deveria ser Cícero Lopes. Então, a minha vida é essa, meu Cícero, velho. eu vou te perguntar. Eu não sei ser diferente, tá? Eu lavo o prato, para quem não sabe, eu lavo o prato, eu passo roupa, eu faço a minha alimentação, eu não tenho luxo com nada. Meu filho vai dizer, pai, hoje eu vou dormir lá em casa. O meu filho, ele sabe quem é, o Jânio sabe quem é, tá? O Bruno. Papai, eu vou dormir aí hoje. Tá? Quando ele chega, tem arroz com leite pronto, tem banana cozinhada, entendeu? Então, a minha vida, eu não sei ser diferente, eu não sei viver num mundo diferente. A primeira vez que eu tive a oportunidade de comprar um carro do ano, que era do ano 2024, foi agora. Eu estava com a T-Cross, aí troquei numa Montana. Então, essa Montana que eu estou aí é 2024. Tá? Mas mesmo assim, eu confesso a você que eu comprei com o intuito de levar minha mãe para o interior, que todo ano a gente leva. Tá? Leva 3 vezes e é um carro mais baixo para ela. Não tem, beleza. Nunca tive luxo com nada, não, nada. Eu sei, eu conheço muito bem você de muito tempo e por isso que eu perguntei como é que você está vivendo, né? Você fez uma volta no mundo aí, já matou aqui, Jantes, a minha pauta um pouquinho, porque ele deu uma coisa. Cícero, você declarou que vai ser pré-candidato e que é pré-candidato a vereador e nós temos um amigo em comum, que eu posso falar o nome dele, porque esse é seu amigo, né? Eu gosto muito dele, que é Max Trindade. E o Max, que é um conhecedor seu, melhor do que qualquer um. Sem dúvida alguma. Max, você conhece o Cícero, politicamente falando, mais que qualquer um. E o Max diz o seguinte, Watson, se ele tiver a coragem de passear na cidade, ele é, sem dúvida, eleito em qualquer coligação. Se o Cícero quiser caminhar durante a campanha, o Cícero vai dar trabalho aos puxadores de voto. E se o Cícero rodar Maceió, ele, sem dúvida, é o mais votado desta eleição. Eu te pergunto, você é candidato para valer ou é candidato para depois sair do páreo? Eu pensei muito para poder tomar essa decisão. Eu pedi, e quem ouve isso, e ouvi ontem isso muito do Márcio, que o homem que não fala em Deus, ele não tem convicção das suas decisões. Tá? E eu sempre falei muito em Deus e falo e continuo falando, porque Deus é tudo que eu tenho na minha vida. Eu passei mais ou menos uns 3 meses pedindo uma resposta a Deus. Tá? E tive nesse meio alguns problemas de saúde, da família, e eu não sei se isso foi uma resposta de Deus, porque o nosso Deus é o Deus de amor, de paz, de paixão, entendeu? E até na última hora, quando aconteceu de um jornalista, amigo nosso, dizer que eu não era candidato, tá certo, o PSB que iria coligar com o PDT, eu mandei uma mensagem para o Ronaldo e para o Arthur, mandei para o Arthur, logicamente chegou nele, que eu não seria empecilho para que o PSB fizesse parte do grupo da gente. Queria colocar, se eles tivessem, na avaliação deles, o PSB fosse importante, que eles trouxessem o PSB. E a minha candidatura eu iria avaliar com a força política que passaria a ter o grupo a partir dali.
mas não aconteceu. O PSB formou o grupo dele, o PDT está com o grupo dele, nós estamos com o grupo do PDT. Voltar para o PDT foi uma questão de honra, que eu fui deputado, fui prefeito pelo PDT, claro. Entendeu? E se eu pudesse, eu nunca teria saído do PDT, mas dentro do processo político só sabe quem está dentro e as motivações que levam você não só a mudar de partido, e às vezes até a nível nacional, algumas votações, como foi o meu caso, as quais me prejudicaram, a exemplo de 2014, que se eu não tivesse aceitado a candidatura de deputado federal, tá certo, teria sido bem melhor para mim. Então, o período que eu passei em Brasília foi para pagar advogado, tá certo, e as pessoas que trabalhavam comigo, tá? Eu chegava no final do mês, eu fazia a contabilidade, era 38 mil, você pagava o percentual da fazenda, o imposto de renda, que era descontado mais 27%, ou seja, quando eu somava, calculava, meu salário era 27.400. E a minha despesa pessoal ultrapassava isso. Então, eu passei 4 anos ajudei o Estado, ajudei a vários municípios. Então, isso, na verdade, não foi bom para mim. Por isso que eu comecei perguntando como é que você estava vivendo fora da política, porque eu sei desses problemas, eu sei... Bem, candidato a vereador você é? Candidato eu sou pelo PDT, certo. Não saio. E se por acaso eu tivesse decidido a não sair, o PSB tivesse vindo para cá, eu também não sairia do PDT. Foi uma posição pessoal minha. Eu pergunto isso, Cícero, porque quem me acompanha, quem me conhece, sabe assim, eu gosto de conversar com quem eu gosto. Eu não tenho condição nenhuma de conversar com uma pessoa na minha frente com quem eu não gosto. Essa facilidade eu tenho. Política, lamentavelmente, você não pode fazer isso. Não pode, mas vamos lá. No jornalismo... Então, assim, ao saber que você está decidido, né, e você merece voltar à Câmara de Vereadores, porque você virou deputado com um trabalho muito interessante naquele momento, um trabalho social, digamos assim. Exatamente. Você virou prefeito por conta daquelas clínicas também, que era uma coisa que aproximava a população carente naquele momento. 130 mil pessoas atendidas. Pois é, você teve uma gestão como prefeito tida como excelente, porém, politicamente, ela foi um desastre por conta justamente do circo que cercava a política, né? Que a política é um circo, né? É proibido animais nos circos, mas os animais da política, eles conseguem morder muita sobreviver, gente, e né? bem. E eu te pergunto agora o seguinte, depois de vereador, qual é o seu pensamento? Porque você começou na política, o seu primeiro mandato, você tinha 42 anos de idade, ou seja, você já começou veterano. Aí foi um fenômeno, 42 eleito, 44 eleito, 46 eleitos, 52 eleitos, não é assim? Isso. Então, assim, você pensa em voltar à vida pública mesmo ou acha que a Câmara é o seu último suspiro político? Não, veja só, na vida pessoal e política você tem que ter projetos. Então, eu projetei a minha vida para ser vereador. Tá? Eu achei que dali eu ficaria saudosa memória, tão quanto o Toroca, Davino, que está aí, ainda continua trabalhando. Eu não tinha e nunca tive grandes ambições na política. Sabe que eu tive ambição na minha vida? Pelo rádio. Quando eu entrei no rádio, eu era operador de áudio. Eu ouvia os locutores para ouvir a voz dos caras, que eu queria ser locutor. Eu ouvia repórteres porque eu queria ser repórter. As mudanças que aconteceram na política aconteceram no rádio também, para um crescimento profissional, ao ponto de chegar na televisão e passar 10 anos como repórter, ao ponto de estar hoje como funcionário da 96 há 35 anos. E primeiro eu acreditei em mim trabalhando 2 anos de graça na Rádio Pajuçara FM. Eu era operador e era locutor. Eu fazia o programa, ganhei audiência nesses horários todos, quando fui contratado pela 96. E na política não foi diferente. Se eu tivesse de ficar deputado, eu teria ficado. Ou seja, eu fui forçado pelo partido a ser deputado, tá? E fui aceito pela sociedade, e fui forçado por um grupo de partidos, quando eu me vi no meu entorno, Dr. João Lira, Tomás Honor, o grupo do PP, Lourdinha Lira, que eu não conhecia, tá certo? Fechada em uma sala, quando os caras anunciaram a minha candidatura, entendeu? Eu me vi ali como, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Essas pessoas têm um grau de conhecimento político milionário, né, no caso de Dr. João Lira, tá certo? O que é que essas pessoas estão fazendo aqui? Porque se eles estão com convicção. E eu coloquei tudo nas mãos de Deus, tá? E aí Deus disse, a minha missão com você é essa, até o último dia que ele tem lá na agenda dele, para que aqui eu permaneça. Então a volta para a política
é apenas para que nós tenhamos uma voz de alguém que tenha a coragem, conhecimento, independência, entendeu? Para defender a nossa população. Como vereador... Que nós não temos, infelizmente. Como vereador e aos 66 anos, acho que você consegue isso agora. Sim, eu estou convicto. Antes eu fiz, quando o repórter, o Jânio, você é sabedor disso, a gente ia fazer uma matéria, aí tinha lá aquela multidão toda, né? E eu pensava que era para ver o caba que estava lá, que tinha sido vítima de um acidente, de um homicídio, mas o carinho para comigo era uma coisa altamente maravilhosa. E quando eu saía todo mundo. Aí peraí, eu vou testar isso na política para ver o que é que acontece. Tá? Então esse teste, na verdade, eu fiz há tempos atrás. No rádio eu fui, busquei e graças a Deus consegui. Na política eu consegui algo que na história, para um cara radialista, eu acho que se o rádio e o jornalismo analisar com muito carinho, o orgulho que eu dei ao rádio, porque ali na prefeitura estava um radialista, ali na prefeitura estava um cara que veio de baixo, estava um cara que não tem o 2º grau completo, um cara que batalhador, que só Deus sabe o que eu passei na minha vida. Mas errou muito justamente pela falta de preparo para a política, sabia? Sim, porque se eu não estava preparado, se eu não vinha de uma origem política, tudo muito rápido, eu tive que me preparar sozinho. Tá? Quando eu cheguei na prefeitura, eu disse, meu Deus do céu. Que é aí isso? Entreguei nas mãos de Deus e falei, Senhor, me ajuda. Em 3 meses, os caras botaram para me engolir e botaram pesado para me engolir, tá certo? Uma das propostas que o ex-prefeito estava querendo usar na campanha passada foi quando os caras foram me entregar uma maleta de dinheiro com 200 mil reais, tá certo? E eu falei, pega esse dinheiro e entregue ao cara que mandou, não vou citar o nome dele aqui, e diga a ele que quem vai mandar em Maceió sou eu. E isso começou uma guerra. É verdade. E a maior punição que você levou, foi inocentado agora, foi de comandar a máfia do lixo, né? Isso. Muita gente talvez não saiba ainda que você está inocentado, Cícero. Isso, a população, boa parte da população tem conhecimento que eu não tive nada a ver com essa história. Mais uma vez, eu levei na brincadeira, Adson, tem coisa melhor do que você ter a consciência tranquila? Não. Tá? Então, na verdade, o que mais me perturbou foram algumas matérias tendenciosas que foram feitas, que alguém chega e diz, bicho, você não pensa em processar esses caras? Não, meu velho. O meu passado acabou daqui a 1 segundo. Eu vivo o amanhã, que Deus abençoe a cada um deles. Cada um dá o que tem. Olha que eu nunca passei por cima de ninguém no rádio, na televisão, nunca... Só ouviu muito, ouviu demais. Isso, quem conviveu comigo... O seu pecado sabe foi ouvir demais. Isso, exatamente. Então a inexperiência, mesmo com a idade de 42, 45 anos, e prefeito jamais, né, de mais de 48 anos, eu ainda não tinha, por mais que eu tivesse vivenciado, tá certo, eu ainda não tinha a experiência devida para enfrentar o processo político que hoje, cada vez mais, ele é fortalecido. Tá? E se você for entrar hoje na política sem experiência, aí eu estou avisando para quem está entrando agora, você vai pagar caro. E hoje mais ainda. Olhando para aqui. Hoje mais ainda. Por que é que o eleitor de Maceió deveria ou pode votar em você? Por quê? Veja só, quando eu estudava, a primeira coisa que a gente fazia era cantar o hino nacional quando eu chegava na escola. Eram as bancadas de madeira. No interior, tá? principalmente. Isso. Dia 7 de setembro, a gente desfilava numa pista, aquela pista de Olivença ali, a gente desfilava ali, todo mundo. Não tinha essa. Datas festivas, a gente desfilava. E isso era lembrado pelos nossos pais. E lá a minha professora, Maria Brandino de Melo, ela dizia, a coisa mais importante era você se atualizar em história do Brasil. Você sabia quem era o presidente da República, você sabia um pouco da história dele. Então, você se atualizava a nível nacional muito pouco, né? Porque você só sabia quem é o presidente da República, quem é o governador do estado de Alagoas. Você não sabia quem era o prefeito de Maceió, pouco se ensinava sobre isso. Sabia-se quem era o prefeito de Olivença, onde a gente estudava. Então, o que acontece hoje com a nossa população, a qual eu amo e agradeço por tudo, é que não foi feito, na verdade, um trabalho para que nós pudéssemos mostrar as pessoas que se destacaram fazendo bem a Alagoas e a Maceió. E eu estou inserido entre essas pessoas. Nós fizemos, eu tenho gravações que comprovam isso, mas a melhor administração dos últimos 40 anos.
com todo o respeito a todos aqueles que passaram pela prefeitura. Muito mais ainda porque, Adson, tudo que nós fizemos foi com recursos próprios, foi com dinheiro que você pagou do seu imposto, que você foi ganhando credibilidade com a administração e a população foi pagando, a população tinha o prazer de pagar. Eu tinha a arrecadação da Secretaria de Finanças em um determinado ponto eu vou lhe no meu gabinete. Eu vou lhe corrigir, mas é para o seu bem. Não foi tudo que você fez, porque é o seguinte, Maceió virou um canteiro de obras, porque naquela época da sua gestão, mais de 90% dos municípios de Alagoas estavam no calque. Então os caras, os deputados, não tinham onde colocar dinheiro e Maceió estava adimplente. Isso. É um mérito seu. Então, assim, muita coisa, a maioria dos recursos que você recebeu foram os recursos federais, que é um bônus para você. Mas entenda, porque Maceió estava adimplente e mais de 90% dos municípios não. Ou seja, a primeira coisa que foi feita pelo Estado foi desarticular a minha Secretaria de Ação Social. Tá? Fizeram com a saúde também. Isso, fizeram isso com a saúde também. E nós enfrentamos tudo isso. Isso se chama guerra política. Você tem um minuto. Por que é que o eleitor de Maceió deve votar em você de novo? Eu quero que a população repita o que fez em 2000, tá? A credibilidade que me deram para que eu fosse vereador, para que eu fosse deputado, para que eu fosse prefeito de novo, deputado federal, né? Foi todo mundo por sacrifício, mesmo sabendo que ninguém queria que eu saísse de Maceió. Em 2016, 165 mil votos, tá certo? Eu quero que a população faça a mesma coisa, que eu não vou decepcionar. Eu só fiz o bem na minha vida em todos os sentidos. Eu só procurei fazer o bem com minhas falhas, com meus pecados, que eu procuro me redimir diante de Deus todos os dias, pedindo perdão a Ele. Como ser humano, sou falho. Dentro de uma administração pública, comandando uma cidade, não tenha dúvida que eu falhei também com as devidas correções, se fossem a serem feitas pela justiça ou pela população, mas não com as punições que eu fui vítima por alguns amigos, poucos deles, na imprensa. Eu quero dizer que eu vou procurar continuar orgulhando a população de Maceió, a população do estado de Alagoas, porque é a cidade que eu amo, e eu só quero simplesmente isso, continuar fazendo bem. Amigo de verdade, Cícero, faz como Márcio Canuto. E Márcio, você sabe, o Eduardo Canuto já lhe disse isso, eu sou devedor muito da sua generosidade, não apenas do seu talento. O Márcio é um cara fantástico. O Márcio é tão humilde, é tão pessoa, tão gente, que você me disse ontem que ele te convidou para você ir para o documentário dele, não foi isso? Exatamente. Entre as pessoas que ele selecionou, eu fui uma delas. E eu gravei 2 minutos, cravado assim os 2 minutos, para o documentário, e eu tive a oportunidade de me ver na tela ontem homenageando um cara que foi referência, que é motivo de orgulho para nós hoje, no estado de Alagoas inteiro e no Brasil. O Márcio hoje, ele é o principal representante nosso a nível nacional, pela dignidade dele, pelo caráter dele, pelo profissionalismo dele, pelo grande pai, o grande homem que ele é. E eu vi o filho dele chamando ele de papai, e isso não se faz com qualquer um, que raramente hoje o filho é pai, para dar a benção é uma dificuldade, né? E eu vi isso ontem e a lágrima desceu no Teatro Deodoro. Então, ele vai continuar sendo a nossa referência, e eu vou continuar aprendendo com aqueles que são grandes referências dentro da política, dentro do processo político, que nós ainda temos, sem dúvida alguma, pessoas as quais nos ensinam muito. Resta-nos a gente ter a simplicidade e a humildade de aprender com elas. Muito bem, combinado. Obrigado, eu que agradeço. agradeço. Como diz o cara. Isso, eu que agradeço. Obrigado, parabéns, e que continue fazendo essa obra-prima, que é o jornalismo diferente, digno de ser assistido e ouvido. Muito bem, vamos lá.